Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma noite na casa do Senhor para juntos adorarmos ao Senhor, pois somente Jesus é digno, né, irmãos? Como louvamos aqui, não existe outro nome, né, embaixo dos céus tão poderoso, tão lindo, no qual nós possamos ser salvos, somente Jesus. Deus abençoe, né? Vamos estar. Eu queria ler o texto aqui antes de fazer uma oração, né? Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Aleluia. Bem, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa e poder louvar o teu nome, poder te adorar, poder ministrar a tua santa e bendita palavra. Senhor, que o Senhor venha mais uma vez falar conosco, falar no cada irmão. Abra, Senhor, os céus, abra a porta da palavra. Seja a tua bênção mais uma vez sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Bem, irmãos, é um texto assim que a gente pode dizer que é, assim, de certa forma, conhecido, né, irmãos? Né? A gente ouve várias mensagens assim, sobre a oração de Jabes, né? Dentre os personagens aí bíblicos, né, irmãos? Jabes no que diz respeito à sua biografia, né, irmãos? A história dele se resume em apenas esses 2 versículos. Apenas esses 2 versículos nos contam a história de Jabes, né, irmãos? E quando a gente medita assim, a gente precisa tomar cuidado, né, irmãos? No sentido de, às vezes, quando a Bíblia não nos fornece muita informação assim, acerca de alguém, né, irmãos? E às vezes fica essa lacuna, esse espaço que a gente precisa tomar cuidado, né, com o pregador, no sentido de conjecturar as coisas, né, querer colocar assim, situações nesses espaços vazios que a Bíblia não diz, né, irmãos? E às vezes a gente pode cair numa cilada, né, colocando assim, situações que talvez possam não estar de acordo com o que o texto diz, né? A gente pode fugir do contexto das coisas. E a vida de Jabes, né, a gente precisa tomar esse cuidado, porque, né, a história desse homem se resume em apenas esses 2 versículos. E
E às vezes a gente tem isso, por querer colocar uma palavra assim, a gente acaba fugindo, né? E Deus vela para cumprir, né, a palavra dele, né? Não a palavra do pregador, né, Deus, né? A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus, não é a minha palavra, né, Deus? E é interessante, viu, irmãos, porque esse homem, quando a gente vai tentando entrar na história dele, assim, a gente se identifica, né, porque se você começar a ler o capítulo 4, né, começa a falar sobre as genealogias, né, do povo de Judá, e o texto vai dizendo que fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e né, quando chega no versículo 9, há uma interrupção nesses nomes, né? O escritor ele fez questão de registrar acerca desse ilustre homem, né? E sua história para falar conosco, né? Nos dar acerca de uma lição. E quando a gente medita assim na história de Jabes, né? Talvez a primeira coisa que nos chama a atenção, né? Antes de entender assim, porque ele era mais ilustre que os seus irmãos, a gente vai lá quando ele nasce, né? Que a Bíblia fala assim que sua mãe deu a ele esse nome, né? Porque ela teve muitos problemas no parto, né? Com dores dei à luz, né? E é importante dizer, né, irmãos, porque quando a gente fala de nome, né? O nome de Jabes significa, né? Aquele que causa dor, né? Sofrimento, angústia. E é importante pensar, porque quando nós falamos assim no contexto judaico, hebraico, né, o nome da pessoa, de certa forma, né, tinha muita influência, né, no viver diário dessa pessoa, ou até no que diz respeito ao seu futuro. Eu sei que hoje em dia talvez não seja assim, né, mas sim, quando a gente analisa assim, o nome de alguém no Velho Testamento, ou naqueles que eram hebreus, né, muitas das vezes, né, o significado do nome tem a ver com circunstâncias da sua vida, né, tem a ver com episódios que aconteceram na sua vida. E muitas das vezes, né, o nome, né, dizia muito sobre quem era essa pessoa. E na vida de Jabes, acredito que não era diferente, né? Eu fiquei pensando porque ao olhar assim o seu nome, ao olhar a sua vida, a gente vê um quadro difícil, né? Porque talvez a sua mãe, quando olhava para ele, lembrava que, olha, você me trouxe dores, eu te dei esse nome, né? Porque você me causou muitas dores quando nasceu. E não é fácil, né, irmãos, viver a vida, né, desenvolver a sua vida, né, baseado influenciado, né, por uma situação que ocorreu, e seja quaisquer as circunstâncias, seja quaisquer os momentos, né, irmãos, acredito que, né, vira e mexe, Jabes era levado a se lembrar acerca do seu nome, o porquê do seu nome. E eu fico pensando assim, né? O que eu penso é o seguinte, né? Porque às vezes, né, a vida da gente, né, a gente acha assim que, né, o contexto da onde a gente está, o contexto social, o fato de às vezes não vir de uma família organizada, próspera, às vezes a gente acha que isso é motivo de nós cruzarmos os nossos braços, sabe? Você não vai passar disso, você é burro mesmo, você é isso, você é um bêbado, você não tem valor, sabe? Você não tem futuro. Não é fácil, né, irmãos, viver assim,
estigmatizado, né? Porque não vim de uma família boa, porque, sabe, não estudei numa escola boa, porque não tive oportunidades na vida de ser alguém melhor, né? E o que a gente faz assim diante dessa situação, assim, quando eu gosto de dizer assim, sabe, os indicativos, as vozes por aí, sabe, falam para nós que nós não temos capacidade de chegar a nenhum lugar, sabe? Você não tem condições de ser alguém melhor, sabe? Parece assim, eu fico pensando assim, que Jabes, ele vivia com esse problema. Você é Jabes, sabe? Você é causador de problemas, você é causador de sofrimento, você é causador de dores. E o que a gente faz assim, né, irmãos? A gente sempre se pergunta assim, né? Como é que a gente sai de situações assim? O que Jabes fez? Quando a Bíblia diz assim, olha, ele era o mais ilustre dos seus irmãos. O que Jabes fez de diferente, né? Que ele mudou o roteiro da sua vida, ele mudou a sua história, sabe? Ele não agarrou, né, o significado do seu nome e aceitou aquilo como condição de vida, como desculpa para viver uma vida infeliz, para viver uma vida derrotada, cabisbaixo, sabe? Jabes não fez isso. Aleluia. É interessante, viu, irmãos? Porque a Bíblia fala assim, a primeira coisa que a Bíblia diz assim, ó, ele era o mais ilustre dos seus irmãos, depois fala do seu nascimento. O versículo 10 diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Irmãos, o que leva alguém a pedir ajuda? O que leva alguém assim, sabe, a entender que necessita de uma ajuda, identificar algo como um escape, sabe, um auxílio? A gente precisa conhecer as coisas, né? Às vezes a gente consegue, assim, né, informações, ajuda, porque a gente investiga, porque a gente vai atrás, porque a gente busca, não é verdade? Quando eu fiquei meditando assim, sabe, Jabes invocou o Deus de Israel, né? Quando a gente olha assim, o contexto de mundo em que vivia, né, naqueles dias, em que, né, existiam outros deuses, né? Israel talvez fosse assim uma exclusividade de povo, né? De um povo monoteísta, né? De um povo que se encurvava diante de um único Deus. Existiam outros deuses, existiam povos que tinham mais de um Deus. E é interessante, né, quando a Bíblia fala assim, não, mas ele invocou o Deus de Israel. A solução, Jabes, ele ficou pensando assim, eu não posso viver a vida aceitando essa condição. Eu não posso, sabe, aceitar que eu serei assim o resto da vida. Eu preciso mudar essa condição, eu preciso buscar uma forma, sabe, de mudar esse quadro, de transformar, sabe, tudo que dizem de ruim de mim, algo bom. Eu preciso tirar disso uma lição, não uma desculpa. E ele foi até Deus, sabe? Jabes, eu digo assim que Jabes, ele se preocupou em conhecer Deus. Jabes, ele entendeu que Deus de Israel poderia dar solução para o seu problema. Jabes entendeu que o Deus de Israel poderia mudar o rumo da sua vida, mudar a sua história. Sabe, quando a gente olha assim acerca das vitórias, daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo, sabe, de quem é Deus, o que Deus já fez, o que Deus pode fazer,
Jabes entendeu isso e falou: não, esse Deus pode mudar a minha vida, esse Deus tem a solução para o meu problema, eu preciso conhecer esse Deus. Eu fiz uma pergunta, sabe, irmãos? Assim, você conhece a Deus? Ou você simplesmente acredita que Deus existe? Você conhece Deus? Ou você é aquela pessoa que simplesmente acredita que Deus existe e nada mais? Porque quando a gente fala assim de conhecer a Deus, eu fiquei pensando, porque eu olhei para a minha vida assim, eu falei assim, preciso conhecer Deus, né? E quando a gente fala assim de conhecer a Deus, né, dentre muitas definições que poderíamos dar assim, mas eu achei muito interessante que conhecer a Deus tem um aspecto de ter intimidade. Aquele que conhece algo, ele conhece porque ele investigou, ele tem uma certa intimidade com aquilo. Quando a gente lê o capítulo 4 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, né? E conheceu Adão a Eva, e esta concebeu e nasceu um filho chamado Caim. A gente percebe, né, que esse conhecer, né, e conheceu Adão a Eva, né, o que é? Adão teve intimidade com Eva, né? Houve um vínculo bastante próximo, lógico que tem um sentido sexual, né? Mas há uma intimidade, né? Esse conhecimento íntimo que a gente precisa ter com Deus. Quando a gente fala assim, eu preciso conhecer a Deus, né? Deus está dizendo assim, eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que se crie um vínculo entre eu e você. Eu posso dizer assim, né? Eu fiquei pensando assim, né? Eu acredito que o mar existe. Eu acredito, né? O mar existe, não é verdade? Existem muitas provas aí, né? Televisão, os vídeos, os amigos que já foram para a praia. Eu acredito que o mar existe. Mas eu, Daniel, não posso dizer que conheço o mar, porque eu nunca estive no mar. Eu nunca fui na praia. Eu não sei qual é a sensação de sentir, né, as águas do mar batendo nos pés, mergulhando, sentindo o gosto da água salgada, né? Eu não posso dizer que conheço o mar, porque eu não tive lá, não tive intimidade. Eu sei que ele existe. Há uma diferença, né? De repente, se alguém quiser me patrocinar, glória a Deus. É verdade? Há uma diferença nisso, né, irmãos? Jabes, ele entendeu que a sua vida começaria a ser mudada a partir do momento em que ele criasse uma intimidade com Deus. Aleluia. Você conhece a Deus? Você tem intimidade com Deus? Quando Jesus, né, falou aquele versículo assim para os judeus, né, para os fariseus, olha, eu e o Pai somos um. Isso não é intimidade, né? É o vínculo, né? Por isso que a Bíblia fala assim que vai, né, deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só intimidade. Vocês vão se conhecer. Por isso que o texto do capítulo 4, no primeiro versículo do capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia diz: e conheceu Adão a Eva. Aleluia. Assim, irmãos, o que às vezes a gente precisa para mudar a história da nossa vida é entender que às vezes nos faz falta intimidade com Deus, intimidade com Deus, vínculo com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Quando Jesus fala assim, olha, vai lá, entrando no teu quarto, é intimidade, fica sozinho com Deus, passa um tempo com Deus,
sabe? Respire Deus, investigue acerca de Deus, sabe? Busque acerca de quem é esse Deus, o que Ele pode fazer por você. Investigue a história desse Deus, se realmente Ele é aquilo que as pessoas dizem que Ele é, se realmente Ele faz o que as pessoas dizem que Ele faz. Investigue, tenha intimidade, a sua vida pode ser mudada, a sua história pode ser mudada. Esse quadro complicado da sua vida hoje pode ser mudado se você decidir ter intimidade com Deus. A gente precisa disso. A gente tem intimidade com tantas coisas, sabe, fazem parte do nosso cotidiano, sabe, a gente se ambienta, a gente vive, a gente assiste, a gente investiga coisas, sabe, irmãos? Se a gente dedicasse o maior tempo da nossa vida para ter intimidade com Deus, a nossa vida mudaria como foi mudada a vida de Jabes. Aleluia. Né? Não dá, irmãos. Não dá para aceitar assim, de que eu fiquei pensando assim, que não dá para aceitar assim, quando as pessoas dizem para nós assim, você não pode. Essa vida que você quer, esse sonho que você tem, rapaz, anda com o pé no chão, isso daí não é para você. Às vezes dizem isso para gente. Você nunca vai chegar nesse lugar. Você nunca vai ser essa pessoa. Olha a sua vida, você não tem dinheiro. Você não tem nome, você não tem influência. Você não tem condições. Você não tem talento. Você não sabe falar. Você não sabe. Malemar, você fala aí um português arrastado. Você não vai passar disso. Nos dizem. Sabe, a sociedade às vezes quer nos impor isso. A gente precisa fazer como Jabes, irmão. Sabe, se Deus estiver na minha vida, se eu tiver intimidade com Deus, eu posso conseguir sim. Eu posso alcançar os meus sonhos. Eu posso ter vitória na minha vida. Eu posso mudar a história da minha vida. Eu posso ser uma bênção. Eu posso sim. Eu posso ser um pregador. Eu posso ser um cantor. Eu posso ser, sabe, um obreiro nessa igreja. Eu posso ser uma bênção para minha família. Eu posso ser motivo de alegria onde eu estiver. Eu posso conseguir aquele cargo. Eu posso conseguir, se eu tiver intimidade com Deus. Jabes, ele começa dizendo assim, né? E invocou o Deus de Israel, dizendo: se o Senhor me abençoar, olha, se o Senhor me abençoar, tem. Parece que Jabes diz assim, ele entende quem é Deus, ele entende, ele entende o que Deus pode fazer por ele. Aí parece que tem, né, aquele versículo de que Provérbios diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que determina, irmãos, o meu futuro, o que pode prevalecer, o que prevalece acerca do que eu vou ser, do que eu quero ser, do que eu preciso alcançar. O que determina é o quanto Deus quer me abençoar. Sabe, a coisa mais importante é a bênção de Deus. Se Deus abençoar, Ele está abençoado. Aleluia. Busque a bênção de Deus. Sabe, a bênção de Deus. Sabe, a palavra favorável de Deus. O que vale, talvez não seja o que eu ache de você. O que é mais importante não é se você tem talento ou não, se você tem condições ou não. O
que vale é o que Deus pode fazer. Se Ele pode te abençoar, Ele pode te abençoar. Né? Outra coisa que eu acho interessante, tem muita coisa para falar de Jabes, mas eu acho interessante é que ele fala assim: se o Senhor alargar as tuas fronteiras. Eu fiquei pensando assim, irmãos, a gente vai pensando que seria, né, alargar as fronteiras. E quando a gente olha assim, né, Israel tinha uma promessa, né? Olha, foi o que Deus falou para Josué: olha, tudo que pisar na planta do vosso pé será vosso. Conquistar. A gente percebe que alguns reis, né, alargaram, né, o território de Israel, outros nem tanto. E a gente percebe que alguns reis, quando houve a oportunidade de alargar o reino, né, expandir o reino, eles expandiram. E eu fiquei pensando assim: puxa, por que Jabes pediu isso, né? A gente até falou na escola dominical hoje que a obra de Deus, a gente fala da obra de Deus, tem espaço para todo mundo, né, pastor? Tem isso. A obra de Deus, ela tem espaço. Eu fiquei pensando assim: Jabes, quando disse isso, falou assim: eu sei que foram conquistadas muitas terras. Talvez ele pensou assim: mas ainda existe terras a serem conquistadas. Mas ainda existem lugares a ser conquistados. Eu quero isso para mim. Eu quero expandir. Quero crescer. Não quero ficar assim, estagnado, simplesmente na onde que eu estou. Preciso me expandir. Eu queria dizer para vocês assim, que existem lugares para você, existe bênção de Deus para a sua vida, né? A Bíblia fala assim que Ele faz coisas além daquilo que nós pedimos ou pensamos, sabe? Existem, talvez as pessoas podem dizer assim para nós: isso não é para nós. Mas se Deus abençoar, irmãos. Se Deus colocar as suas mãos, você pode sim, independente da sua condição, independente do contexto em que você se encontra hoje. O que vale é a bênção de Deus, o que vale é o seu desejo de conquistar aquilo que Deus pode te dar. E existe espaço, existem bênçãos a serem conquistadas. Depende de nós. Depende de nós. Quando a gente olha assim aquele texto da multiplicação do azeite, lá da viúva lá, a Bíblia fala assim que Elias falou: traz bastante botija, né? Traz bastante botija. Vai lá, pede para os seus vizinhos, traz bastante botija. Aí enquanto tinha botija, estava caindo azeite. Aí quando acabaram-se as botijas, né, a Bíblia fala assim que o azeite parou. Não diz assim: o azeite acabou. O texto diz: o azeite parou. Só parou porque não tinha mais botija. E se tivesse botija, tinha mais azeite. Eu queria dizer para você que, né, não cruza os braços, não. Não cruza os braços. Vá em busca. Já te pediu muitas coisas. Eu quero que o Senhor me livre do mal, que eu não tenha aflições na vida. Eu sei que Jesus fala que no mundo tereis aflições, né, irmãos? Mas não é pecado dizer isso, me livra do mal. Jesus não orou para os discípulos dizendo isso: não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
E o final dessa história diz assim: o Senhor ouviu e o abençoou. Concedeu aquilo que ele pediu. Pede, né? Pede. A Bíblia não diz, nos manda a gente pedir. Pede. Que Deus promete, Ele promete responder. Que pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma serpente. Pede, pede, pede. O que você quer? O Senhor está dizendo assim: o que queres que eu te faça? Pede, e você será feito. Amém? Te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Amém. Vamos estar de pé para nós adorar o Senhor Jesus com este hino. Eu não sei se a gente vai conseguir cantar, mas nós vamos conseguir. Eu vou te falar que nós conseguimos tudo aquilo que nós queremos, não é? Amém, igreja? Amém. Você vai conseguir tudo aquilo que você quer? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus? Aleluia. Aquilo que é seu, ninguém irá roubar, igreja. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus quer me herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer como fez Caleb. Aleluia. Aleluia. Vamos fechar aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Amém? Nós vamos cantar certinho. Aquilo que é nosso, ninguém irá roubar. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus direito, né? Certinho. Porque Ele merece o melhor da nossa vida, amém? Porque Ele fez o melhor por nós. Amém? Achou? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Deus quer me herança. Não importa quanto tempo é preciso esperar, quero fazer
vida. Amém, igreja? Glória a Deus, as palmas adoram o nome do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos os irmãos e amigos que estão em casa também. Estendo aqui meus cumprimentos, minha saudação em nome do Senhor. Pode sentar um minutinho, irmãos, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus. Durante o dia, eu vinha pensando já nisso, né? Lembrando da irmã Isabel, já orando pelo culto à noite, pela ministração da palavra e pelo presbítero Daniel, que nós tínhamos pedido para ministrar a palavra. Eu tinha assim o sentimento de que mais uma vez não seria diferente, nós seríamos ricamente abençoados. Glória a Deus. E vinha pensando em agradecer a nossa irmã Isabel, né, a memória dela que criou este jovem obreiro, e agradecer a vida e a intimidade com Deus que o presbítero Daniel tem e reparte conosco. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, presbítero Daniel. Louvado seja Deus pela irmã Isabel, pela sua vida e pela toda a sua família. Graças a Deus por isso. Mais um alimento, e graças a Deus que ficou aí registrado, né, para futuras degustações, para futuros alimentos em nome do Senhor. Então nós louvamos a Deus por isso, irmãos. O Senhor Deus continua cuidando da sua igreja. Eu quero dar aqui os avisos, quero lembrar os aniversariantes, os pedidos de oração, para nós já encerrarmos em nome de Jesus. Quero lembrar aqui do aniversário do irmão Antônio e da irmã Daniela, graças a Deus, um dia de diferença, né? E eles estão aí conosco nessa noite e nós louvamos a Deus pela vida deles, tá bem? Vamos dar os parabéns para os nossos outros irmãos, dizendo amém, irmãos? Amém? Amém. São abençoados, são queridos nossos. O Antônio e a irmã Daniela, casal abençoado, fizeram aniversário nesta semana. E eles pediram oração para a irmã Benedita, que não está bem, e nós estendemos a oração também para o nosso irmão Joaquim. Oramos também, irmãos, pela nossa irmã Alice. Eu pedi para a irmã Débora hoje enviar notícias atualizadas. Ela continua internada, ela melhorou, está estabilizada, mas ainda continua internada. Então, irmão, hoje é o dia da irmã Alice, amanhã será o dele. Então eu gosto de plantar, você precisa plantar aquilo que quer colher. Vamos orar pela nossa irmã. A irmã Alice está internada, precisa das nossas orações. A irmã Dilma também está se tratando, e nós estamos incentivando a igreja a orar pela nossa irmã Dilma, em nome de Jesus. Ela vai começar no mês que vem um tratamento sério, e nós precisamos participar dessa etapa da vida da nossa irmã. Também como o Marcos e a irmã Paula, eles estão impedidos de estarem aqui em nosso meio, precisam guardar uma quarentena. Então, irmãos, vamos orar também para o irmão Marcos, a irmã Paula, deve estar nos acompanhando. Deus abençoe a vida desse casal, dessa família abençoada. Lembrando, irmãos, que nós hoje encerramos a nossa revista da Escola Dominical. A lição 13, irmãos, foi tão importante que nós ministramos em 2 domingos. Tão importante que foi. Então, irmãos, eu quero te pastorear, eu quero te orientar, dizendo: venha para a escola dominical. É um trabalho, irmãos, é um trabalho para Deus. Não é assim, eu não estou com vontade, é um trabalho. Tem lá o seu serviço, o irmão se levanta e vai cuidar do idoso, vai cuidar do cliente, vai cuidar do patrão, vai cuidar da máquina. Eu estou meio doente, estou indisposto, mas é o seu serviço, o irmão vai. Aqui, irmãos, a escola dominical é um serviço para Deus. Não é vai que quer, vai se quer, é um serviço para Deus, para quem tem a intimidade com Deus da revelação. Escola dominical é uma agência de solidez, de formação de crentes e de obreiros.
Obreiros formados na escola dominical são obreiros sólidos, são obreiros capazes, são obreiros que dão resultado. Então eu deixo aqui o estímulo para a escola dominical, é das 8h30 às 10 horas da manhã, todos os domingos nós temos aqui, exceto quando nós avisamos. Mas se não avisou, tem escola. Então nós estamos encerrando agora, é o livro de Tito, e estamos iniciando o livro de 1 Tessalonicenses. Pastor Marcos André, da nossa querida editora O Brasil para Cristo. Pastor Marcos André é o pastor do Brasil para Cristo, do Rio de Janeiro. Ele está escrevendo uma nova revista. O Valdinei, que aí está, a irmã Cida, estão com as revistas da Escola Dominical. Os irmãos os procurem e peguem a revista da Escola Dominical e venham participar deste trabalho para Deus, se preparar, se formar para servir melhor ao Senhor nosso Deus. E também, irmãos, na quinta-feira nós estamos respeitando as orientações do nosso governo estadual, que 8 horas se encerra. A cidade de Avaré libera até às 10, mas o governo do estado libera até às 8. Então nós estamos pelo mais restritivo. Então o nosso culto quinta-feira será das 7 às 8 horas da noite, na quinta-feira que vem, se Deus quiser. E domingo que vem, querendo Deus, além da escola dominical, 6h30. Por quê? Porque quando dá 8 horas, nós encerramos o trabalho e ficamos debaixo da bênção e debaixo da obediência. E acho que um horário de 6h30 é um horário bom para nós estarmos aqui na presença do Senhor. Então que Deus abençoe ricamente. Pastor Esclavinhos, não sei se tem mais algum aniversariante. A irmã Marisa fez aniversário, graças a Deus. Ela fez o teste do Covid. Graças a Deus deu negativo, né, irmão? Ela trabalha numa farmácia, num local perigoso. Nosso Senhor está aguardando ela. Glória a Deus, né? Deus abençoe a irmã Marisa, fez aniversário. Então, abençoe ricamente a sua vida também. Vocês têm mais algum aviso, alguma coisa? Então, irmãos, é assim, nós agradecemos ao Senhor nosso Deus. A palavra, irmãos, eu estava aqui pensando, presbítero Daniel, como que uma pessoa que de repente tem uma vida, por exemplo, de mentira, a pessoa sabe que está mentindo, mente, naturalmente, e depois ela dobra os joelhos e vai orar como se nada tivesse acontecido. Conhece a Deus, presbítero Daniel? Difícil de imaginar, né? A pessoa que projeta o mal para o próximo, projeta, fala mal, murmura, reclama, maquina coisas erradas, joga um contra o outro e depois dobra os joelhos e ora como se nada tivesse acontecido e vai para cantar e levanta a mão e fala vamos, irmão, e vai pregar, irmãos. Então veja bem, se uma pessoa conhece a Deus, ela consegue fazer isso? Consegue, por exemplo, ficar mentindo depravadamente, depois chega lá diante de Deus e nem toca no assunto com Deus? Então, é a pergunta que foi feita aqui nessa noite. A gente sabe que Deus existe ou conhece a Deus? Será que uma pessoa que conhece a Deus consegue viver uma vida de mentira e depois chega diante de Deus como se nada tivesse acontecido? Será que uma pessoa que conhece a Deus, conhece uma vida de jogar irmão contra irmão e depois chegar diante de Deus como se nada tivesse acontecido? É uma pergunta, né? É uma pergunta que eu estou fazendo para os irmãos. E aí, irmãos, nós somos uma igreja que cremos no livre-arbítrio. O Brasil para Cristo acredita no livre-arbítrio, como as igrejas pentecostais de uma forma geral. As igrejas históricas anteriores acreditam na eleição, acreditam que Deus escolheu e uns para a vida eterna. Pronto, é assim que eles acreditam. Tem textos na Bíblia para os dois lados, tanto para a escolha do homem como para a escolha divina. E aí, quem acredita na eleição divina, que é Deus que escolhe quem são seus filhos, que é Deus que escolhe quem irá para a salvação, fala assim: então para que pregar se Deus é que escolhe? Porque quando a gente chega e prega a palavra de Deus, naqueles que Deus escolheu, a palavra encontra guarida. É isso que eles dizem.
Então, se quem Deus escolheu, irmãos, para trabalhar, quem Deus escolheu para intimidade com Ele, para conhecê-lo melhor, quem foi que Deus escolheu? Se Deus escolheu, não precisa o presbítero Daniel pregar essa mensagem de conhecer, porque Deus já escolheu aqueles que terão intimidade com Ele. Mas sabe o que ensina a doutrina da eleição? Ensina assim, que aqueles que foram escolhidos para Deus, alguém pregará e a palavra encontrará efeito, encontrará guarida no coração. A palavra fará efeito. É isso que se ensina, né? Então, irmãos, nós acreditamos no livre-arbítrio, que a pessoa tem liberdade, mas quem acredita de outra forma, pensa isso. Então, irmãos, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós possamos ser praticantes e valorizar a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Glória a Jesus, né? E dizer: Senhor, eu vou fazer como Jabes, eu vou buscar mais conhecer o Senhor e viver na tua presença. Então, que Deus abençoe ricamente, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querendo Deus, quinta-feira nós nos encontramos aqui na transmissão 19 horas, em nome de Jesus. Amém.